Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. O cristianismo na realidade atual. Como cada indivíduo compreende a ideia de Deus e de si mesmo? Hoje, no Religare, eu recebo o teólogo Paulo Sérgio Carrara. Ele é professor de teologia na FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, e no ISTA, Instituto Santo Tomás de Aquino. Bem-vindo, Padre Carrara, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para falar sobre esse tema, do cristianismo nos dias atuais e tempos difíceis nós estamos vivendo. Tempos difíceis. Eu agradeço o seu convite para estarmos nesse programa que eu conheço, que eu assisto. Então, é uma alegria poder estar aqui conversando com você sobre temas tão importantes para o momento atual que o nosso mundo vive. Sim. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Religare, Conhecimento e Religião é o termo de busca para você encontrar o nosso programa lá no YouTube. Curta, compartilhe o nosso programa. Carrara, como que a gente poderia caracterizar essa sociedade, que alguns autores chamam de sociedade pós-moderna, mas há uma variação também bastante significativa. Eu quase tenho chamado só contemporaneidade, mas esse tema pós-modernidade tem sido bastante recorrente entre alguns autores, né? Esse tema da pós-modernidade é um tema bastante atual, muitos autores falam dele. Claro, há muitas maneiras de você definir os tempos atuais. Eu gosto dessa definição exatamente porque a pós-modernidade ela é uma reação à modernidade. E a modernidade, como sabemos, ela se caracterizou sobretudo pela descoberta da razão. Ela é um momento mais antropocêntrico, ou seja, o ser humano abandona sua visão de mundo mais medieval, mais teocêntrica, e começa a compreender o mundo a partir da sua própria razão e começa a explicar os fenômenos do mundo com a sua razão. Isso teve uma série de influências, não? Da compreensão do indivíduo, claro, do papel do Estado, da ciência. Claro, quer dizer, o ser humano ele se emancipa e ele cria uma outra concepção de Estado, uma outra concepção de relações. A modernidade é aquele momento em que surge a ciência propriamente dita, a ciência que investiga a natureza, que trabalha a natureza, que transforma a natureza, aquele momento marcado pelo ideal do progresso, pelo ideal do crescimento do ser humano, dos vários níveis da sua vida. E o pós-moderno, então, como reação, significa o quê? E o pós-moderno é um pouco, eu diria, muito simplesmente, uma reação a essa pretensão da razão de explicar tudo, de dizer tudo, de controlar tudo. A razão, ela, por assim dizer, ela perde um pouco o seu lugar, exatamente porque ela não conseguiu cumprir com as suas promessas. Ela não criou um mundo mais justo, ela não criou um progresso que melhorou, de fato, as condições do ser humano. E, por outro lado, claro, a realidade ela não foi ainda totalmente explicada. A realidade permanece sendo mistério, tanto que a razão continua a investigá-la do ponto de vista mais científico. Então, acho que isso tem um fundamento filosófico, claro, mas o ser humano desistiu de confiar totalmente na razão e decidiu dar atenção aos seus afetos, aos seus sentimentos, quer dizer, a outras dimensões da sua própria vida. Acho que isso que é um pouco a pós-modernidade. Ela é caracterizada, sobretudo, pela subjetividade. Ela é caracterizada pela emergência da subjetividade. O ser humano... que impactos tem isso no cotidiano das pessoas? Tem muitos impactos, porque na Idade Média, na modernidade, o ser humano ele recebia um sentido que lhe chegava através das instituições, da igreja, na Idade Média, da igreja, sobretudo. Na modernidade, de movimentos que nasceram e que propunham uma explicação totalizante para a realidade. Na pós-modernidade, com a emergência da subjetividade, o ser humano ele quer encontrar por si mesmo o significado da sua própria vida, ele quer fazer as suas escolhas. Ou seja, ele perde um pouco o seu sentimento de pertença,
tanto a religião, quanto a uma instituição, quanto a um partido político, ou mesmo uma filosofia política. Ele quer agir por si mesmo, ele quer encontrar, a partir de suas escolhas, o significado para a sua vida. Então, ele está mais atento às suas questões pessoais, menos atento às questões coletivas. Por isso que a pós-modernidade ela é marcada pelo individualismo. Quer dizer, o indivíduo se emancipa de Deus, da instituição, da religião, de partidos políticos. Esses grandes discursos esses grandes discursos se enfraqueceram, caíram por terra, e ele se instituiu como uma referência última de sentido para si mesmo. Um termo muito pouco utilizado pelas pessoas no cotidiano, mas para nós na academia um pouco mais conhecido, que se usa para caracterizar esta época, é o niilismo. Não é? Você utiliza esse termo também nos seus trabalhos, na sua pesquisa. Mas como compreender esta época? O que significa compreender esta época do horizonte do niilismo? Eu acho que esse termo niilismo é o termo que talvez, essa é a minha opinião, que talvez melhor explique a pós-modernidade. Talvez a essência da pós-modernidade, se é que podemos falar assim, seria exatamente o niilismo, que é o abandono de Deus como fundamento último da realidade. E o abandono também da metafísica moderna, que mesmo, em certo sentido, não aceitando uma revelação de Deus, permaneceu admitindo a possibilidade da existência de Deus como fundamento último. Então, o niilismo... Faltar um fundamento, essa é a questão. Exatamente. O niilismo é essa falta de fundamento. Se Deus deixa de ser fundamento, se filosofias deixam de ser fundamento, você cai numa falta de fundamento. Ou seja, o ser humano está entregue a si mesmo, numa realidade que, em certo sentido, é caótica, e ele, então, se constrói a partir de suas próprias escolhas. O niilismo é a falta de fundamento. Mas, é claro, como você sabe, há vertentes dentro do niilismo, e a que eu prefiro é aquela que abre uma possibilidade para a religião e para o próprio cristianismo. É um termo caleidoscópico, né? Há muitas possibilidades de compreender. Há muitas possibilidades, exatamente. Mas nesse horizonte, então, de que o niilismo abre uma possibilidade para a religião, como seria isso? Eu penso que o niilismo abre essa possibilidade quando ele desconstrói também aquelas razões, eu diria, mais racionais para o ateísmo, porque na modernidade surgiu um ateísmo muito racional, muito elaborado. A partir do momento em que o niilismo propõe que não há um fundamento último, que deveria ser a referência para todos, e deixa o indivíduo entregue a si mesmo para fazer suas escolhas, a religião emerge como uma possibilidade. E aí o filósofo que trabalha isso muito bem é Giovanni Vattimo, esse teólogo, esse filósofo italiano, porque ele vai mostrar que o cristianismo pode muito bem rimar com o niilismo, porque para ele o niilismo é fruto do cristianismo. Por outras razões, Nietzsche também falava que niilismo rimava com o cristianismo, mas outras razões. Não, são outras razões. Mas na perspectiva de Vattimo, quais seriam então as possibilidades para o cristianismo? É muito interessante porque Vattimo vai dizer que o cristianismo o niilismo é fruto do cristianismo. Porque para ele o acontecimento assim arquetípico do niilismo é a própria encarnação de Jesus Cristo. Ou seja, a partir do momento em que o Verbo de Deus, o Filho de Deus, que é Jesus, se encarna, ele está deixando a metafísica, ele está deixando a transcendência e assumindo, vamos dizer assim, a vida secular. Então, a encarnação ela é um ato de secularização. A kenosis, ou seja, Deus, por assim dizer, ele abre mão de sua divindade para poder ser um de nós. Claro que a teologia cristã ela não concorda totalmente com Vattimo, mas a intuição de Vattimo ela nos ajuda muito.
Então, Vátimo vai dizer, mas o niilismo é fruto dessa kenosis, dessa encarnação do verbo, ou seja, Deus assumiu o nosso mundo. Então, Deus se contemporaneizou, né? Se tornou contemporâneo a nós. E ele vai dizer, a partir do momento em que você não tem mais razões fortes, nem para crer e nem para não crer, você pode crer ou não crer. Então, ele afirma que o niilismo acaba criando a possibilidade para o retorno da religião, porque você não precisa mais provar que Deus não existe, uma vez que cada pessoa ela tem a liberdade de poder fazer as suas escolhas. Quem quiser pode escolher Deus como um horizonte de sentido e pode escolher, inclusive, Jesus Cristo como um horizonte de sentido. Portanto, Vátimo, ele tem um niilismo que eu diria que é mais otimista em relação à religião, porque há aquele niilismo que nega realmente qualquer fundamento último e que reduz o ser humano à sua vida física, biológica, material. Quer dizer, é uma recusa da transcendência. Para Vátimo, não. O niilismo cria a possibilidade de um retorno da transcendência. E é o que nós estamos vendo, esse retorno forte da transcendência. Vamos conversar, então, daqui a pouco, que tipo de religião é esta que volta e quais são possibilidades concretas para o cristianismo, e o caminho que você vai apresentar é o da espiritualidade, o caminho da mística. Não é? Claro. No Religare de hoje, eu converso com o teólogo Paulo Sérgio Carrara, e nós estamos falando sobre o cristianismo na contemporaneidade. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.